Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Iniciamos mais um mês de agosto, mês em que a Igreja se dedica de maneira mais especial a rezar pelas vocações. Começamos o mês ontem celebrando a grande vocação de Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador dos Redentoristas. E hoje celebramos, dia 2, São Pedro Julião Aimar, sacerdote fundador dos Sacramentinos, apóstolo da Eucaristia. A Eucaristia, para o florescimento espiritual, refleti muito sobre os remédios para vencer a indiferença universal que se apodera de tantos homens, e encontrei somente a Eucaristia, o amor a Jesus Eucarístico. A perda da fé provém da perda do amor. Com essas palavras, em meados do século XIX, o sacerdote francês Pedro Julião Aimar, animado pelo desejo de despertar um florescimento espiritual na Europa, confirmava a sua profunda convicção de que somente o culto eucarístico seria a chave para a renovação da vida cristã e para a formação de leigos e consagrados. Sempre devoto ao Santíssimo Sacramento, a devoção ao Santíssimo Sacramento sempre acompanhou o crescimento espiritual de Pedro Julião. Desde criança, sobretudo no dia da sua primeira comunhão, amadureceu seu propósito de ser sacerdote. Pedro Julião Aimar nasceu em La Mure de Isère, diocese de Grenoble, em 4 de fevereiro de 1811, na França. Era o último de 10 filhos, 8 dos quais falecidos em tenra idade. Devido à saúde frágil, teve que deixar de lado seu desejo de partir em missão. No entanto, sua aspiração ao sacerdócio, fortemente contestada pelo pai, encontrou a sua realização aos 20 anos, quando entrou para o seminário. A seguir, em 1834, foi ordenado sacerdote. Primeiro foi um padre diocesano, mas a partir de 1839 se tornou membro da recém-fundada Congregação dos Padres Maristas, em Lyon. Ali foi logo atraído pela contemplação do amor de Deus, de modo especial da Eucaristia. Um dos momentos importantes do percurso espiritual do jovem foi uma procissão eucarística em 1845, durante a qual, ao carregar o Santíssimo Sacramento, pediu a Deus o zelo apostólico do apóstolo Paulo para difundir o Evangelho. Outro momento foi a viagem que fez a Paris, em 1849, onde, em qualidade de provincial dos Padres Maristas, teve a oportunidade de conhecer algumas pessoas importantes do movimento de adoração noturna, entre os quais a fundadora da adoração reparadora, Madre Marie-Thérèse du Dauchet, e o conde Raymond de Coers. Com este, em maio de 1856, em Paris, fundou a Congregação dos Padres do Santíssimo Sacramento, cada vez mais ciente da centralidade do culto eucarístico. Após ter deixado a Sociedade de Maria, para Padre Aimar, a adoração era mais que uma simples contemplação. Constituía o motor e a alma de toda a atividade caritativa, tanto entre os pobres da periferia de Paris, quanto entre os sacerdotes idosos ou os que se encontravam em dificuldade. Movido por esta sua convicção, junto com Margarida Quillot, Padre Aimar fundou a Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento. Animou a Associação dos Sacerdotes Adoradores, a Congregação Eucarística dos Leigos. Além do mais, comprometeu-se com o apostolado através da pregação, da direção espiritual
e da obra das primeiras comunhões de adultos e jovens operários. A centralidade da missa. A celebração eucarística devia ser o centro de toda a vida de um cristão e origem de toda a sua ação. Assim, Padre Pedro Julião foi o incansável incentivador da participação frequente da missa. O fato de estar diante de Deus, contemplando a hóstia consagrada, segundo o sacerdote, transcendia toda e qualquer forma de intimismo e impelia o adorador à vida ativa. Esta dimensão social da Eucaristia é destacada pelo Padre Julião no texto de Les Tres Saints Sacraments. O culto solene à exposição do Santíssimo é necessário para despertar a fé adormecida em tantos homens honestos. A sociedade morre quando não tiver mais um centro de verdade e de caridade e tampouco vida em família. Muitos se isolam, se concentram em si mesmos, querem ser autossuficientes. Assim, a dissolução é iminente. Ao contrário, a sociedade renasce com vigor quando todos os seus membros se reúnem em torno do Emanuel. Como padre e apóstolo da Eucaristia, Pedro Julião Aimar morreu na sua cidade natal, com apenas 57 anos de idade, no dia 1º de agosto de 1868, por causa da sua saúde frágil, marcada por todo tipo de provação, sobretudo nos últimos anos. São Pedro Julião Aimar foi beatificado em 1925 por Pio XI e em 1962 canonizado pelo Papa São João XXIII. Extraordinário, este homem de Deus, apóstolo da Eucaristia, viveu na sua época o que pode e o que é uma profecia para hoje. Nós estamos vivendo um tempo gélido diante de tudo que nós passamos em mais ou menos 2 anos. O afastamento da igreja, da fé, o fechamento em si mesmo, em casa, e a resposta para voltarmos a ser homens e mulheres santos e fervorosos com Deus e na ação é a Eucaristia, é Jesus Eucarístico, comungado e adorado. Que mensagem atual de São Pedro Julião Aimar para todos nós, principalmente para os católicos, principalmente para os sacerdotes, principalmente para você cristão. Como São Pedro Julião Aimar, oremos após recebermos todos os dias a Santa Eucaristia. Adoro-vos, ó Divino Jesus. Vive presente na Eucaristia, tesouro inesgotável dos dons celestes, fonte universal onde o bem, a luz, as virtudes, a felicidade, a bênção, a perfeição e tudo o que há de mais puro, belo e santo emanam e difundem-se na Igreja e nas almas. Pela virtude desta admirável plenitude, dignai-lo, vos pedimos, atendei as minhas humildes súplicas. Afastai da minha alma e de meu corpo os perigos a que estão expostos, e concedei-me a graça de que tenho premente necessidade. Com inabalável confiança vou-lo peço, e em retribuição de vossos benefícios ofereço-me sem reserva para vos amar, servir e glorificar no adorável sacramento da Eucaristia. Amém. Desça sobre nós, por intercessão de São Pedro Julião, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pedro Julião Aimar, rogai por nós.